Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai ler e meditar na palavra comigo hoje. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 37 do livro de Jó. Amém? Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, graças te damos. Teu é o reino, teu é a glória, tua é a majestade. Tu é divino, tu é soberano, tu é grandioso, a tua criação é esplêndida, Senhor Deus. Ah, Pai, abre o nosso entendimento para entender o que o Senhor tem a falar conosco. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que a gente seja sensível à tua voz. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Diz assim a palavra. Diante disto, o meu coração treme e salta do seu lugar. Ouçam atentamente o trovão de Deus, o estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por baixo de todos os céus, e o seu relâmpago chega até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade. E ele já não retém um relâmpago quando se ouve a sua voz. Com a sua voz, Deus troveja maravilhosamente. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque ele diz à neve, caia sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro sejam fortes. Assim, ele torna inativas as mãos de todos, para que reconheçam as obras dele. Os animais entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai a tempestade, e os ventos fortes trazem o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e uma grande extensão de água congela. Carrega a umidade, as densas nuvens, e do meio delas irradia o seu relâmpago. Então, as nuvens, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a superfície da terra. E tudo isso ele faz vir para disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Dê ouvidos a isto, Jó. Pare e pense. As maravilhas de Deus. Será que você sabe como Deus comanda as nuvens e como faz resplandecer o relâmpago de sua nuvem? Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens e sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Você, cujas roupas ficam aquecidas quando há forte calor por causa do vento sul. Será que você pode ajudar Deus a estender o firmamento que é sólido como espelho de metal fundido? Ensina-nos o que devemos dizer a Ele, porque nós, envoltos em trevas, não podemos expor a nossa causa diante dele. Será que alguém deveria contar a Deus que eu quero falar com Ele? Será que alguém fizesse, se alguém fizesse isso, seria devorado? Eis que ninguém pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não o podemos compreender. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso as pessoas o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Aleluia, glória a Deus.
por esse maravilhoso, por esse tremendo capítulo, né? Esse capítulo, ele fala sobre, é um estudo sobre a soberba humana, que é confrontada pela grandeza de Deus. Tremendo esse capítulo, né? E a gente trazendo esse capítulo para os nossos dias, refletindo, meditando nesse capítulo, meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, hoje contemplamos esse capítulo de Jó, o capítulo 37, porque ele nos lembra da grandeza e da soberania de Deus sobre toda a criação. Assim como Eliú, precisamos nos lembrar de que Deus é soberano, governante de todos os aspectos da natureza e de nossas vidas. Hoje, assim como no tempo de Jó, muitos de nós enfrentamos tempestades em nossas vidas. Nós podemos enfrentar desafios financeiros, problemas de saúde, conflitos familiares e muitos outros obstáculos. Nós passamos por tudo isso atualmente, assim como no tempo de Jó também havia isso. É fácil a gente se sentir desesperado e desanimado em meio a tanto problema, em meio a essas tempestades. Mas precisamos lembrar que Deus está sempre no controle. Assim como ele o destacou, a incapacidade humana de entender completamente os caminhos de Deus, precisamos nos lembrar de que nossas mentes limitadas não podem compreender a grandeza e a sabedoria de Deus. Em vez de questionar ou desafiar Deus, devemos nos humilhar diante dele e confiar em sua soberania e sabedoria. Além disso, meus irmãos, assim como Eliú nos lembrou da majestade de Deus, quando ele se manifesta na natureza, precisamos lembrar que Deus é um ser glorioso e majestoso. Precisamos reverenciá-lo e adorá-lo como o governante soberano de toda a criação, reconhecendo que ele é digno de toda a nossa adoração e louvor. Portanto, meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, que possamos nos lembrar da grandeza e da soberania de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Que possamos nos humilhar diante dele, confiar em sua sabedoria e adorá-lo como soberano governante de toda a criação. Amém? Que a paz e a alegria de Deus encham os nossos corações, hoje e sempre, meus irmãos. Como é maravilhoso a gente contemplar a natureza, contemplar toda a criação do Senhor. Vamos orar agradecendo essa meditação, essa reflexão que nos ensina tanto, que nos mostra o quanto nosso Deus é glorioso, o quanto a gente deve reverenciá-lo. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, gratidão por essa leitura, gratidão por essa meditação, Senhor Deus. Obrigada por seus ensinamentos, obrigada porque a sua palavra é viva e eficaz. Ela nos ensina, ela nos dá sabedoria, conhecimento. Obrigada, meu Deus. Eu oro para que possamos sempre adorar ao Senhor como soberano governante de toda a criação e que a gente reconheça a sua soberania sobre todas as áreas de nossas vidas, Senhor. Eu oro também, Senhor, pedindo para que a gente confie sempre no Senhor, apenas no Senhor, em meio às tempestades das nossas vidas. Que o Senhor nos dê força e coragem para enfrentar
toda e qualquer adversidade. Ah, querido Deus, eu reconheço, nós reconhecemos que somos limitados diante da sua grandeza e te peço e te pedimos para que nos ajude a confiar em sua sabedoria e soberania, em vez de tentar entender ou questionar seus caminhos, ou querer fazer as coisas baseado nas nossas vontades, baseado no nosso coração. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.